Foi em peso agora aí, ó. Legal. Bom, e eu vou compartilhar, logicamente. Estamos aí compartilhando. Aqui e aqui. Tá. O que que a gente vai fazer, então, hoje? Vamos trabalhar aqui a aula 5. Eu vou trabalhar com a aula 4, tá? Com vocês. Só uma definição, ou duas definições que a gente tem aí, da aula número 4, que a gente não falou na aula passada, tá? Então, só para recapitular, pode ver que na aula passada a gente trabalhou. Eu mostrei para vocês a grande aplicação que tem da aula, tanto da passada quanto de agora, por exemplo, na montagem de tabelas por artigos. Aqui está o exemplo de uma tabela, né, que eu citei na aula passada, que é de um artigo que foi aprovado esses dias, já está publicado, e a forma de apresentação desses dados, né? É uma escala Braden, e ele tem ali dados aqui nas colunas, nas duas primeiras, ou na segunda e na terceira colunas, nós temos os valores em forma de média e de desvio padrão. A média, a gente falou na aula passada, como que a gente calcula no Excel, tá? De 3 maneiras. Pode até recapitular hoje e ver como é que se faz. Hoje a gente vai falar sobre esse númerozinho que está aqui do lado, a importância dele, tá? Vocês nunca vão falar que a mobilidade teve 2,08 como média, sozinha. Vocês vão ter que falar da média, acompanhado do desvio padrão, certo? Senão, realmente não dá. Essa última coluna, a gente começa a falar nela em novembro. Novembro e dezembro é essa coluna aqui, que é a coluna dos P's, né? Que vocês já muito devem ter lido artigos, não somente em tabelas, e sim no próprio texto, conclusões sobre determinada aplicabilidade de determinado medicamento, determinado metodologia, e no final dessa conclusão sempre vem um valor de P, né? E a gente vai mostrar para vocês como se encontra esse valor e, logicamente, qual é o significado dele, que é muito mais importante para vocês. Eu acho que os dois são importantes, né? Como se encontra através de um programa e o que significa. Para mim, o mais importante para vocês entenderem o significado dele. Eu só quero falar aqui, por exemplo, que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Das 7 linhas, teve diferença significativa entre admissão e 7 dias depois. Apenas a primeira linha, a segunda e terceira não teve, a quarta e a quinta, a sexta e a sétima tiveram diferenças significativas entre a admissão e 7 dias depois. Por que que eu sei que tiveram diferenças significativas? Por quê? Porque o valor do P aqui, esses valores de P's aqui, são valores abaixo de 0,05. Pode ver que todos, olha que eu citei, primeiro, quarto, quinto, sexto e sétima. Sétima linha, todas elas têm valores menores. Significa dizer que houve uma diferença significativa. Diferença sempre vai existir. O problema é se ela é significativa ou não é significativa, tá? Isso é uma coisa importante. E aqui demonstrou que algumas subescalas têm diferença significativa na admissão e 7 dias depois, e tem outras subescalas, no caso 2, que não tiveram diferenças significativas. Bom, isso daí a gente falou de média, daí calculamos, falamos de moda, mediana, né? Fizemos todos os cálculos. Depois daqui a gente deu uma pulada, gente. A gente foi falar lá no gráfico de Boxplot. É um gráfico muito interessante, com algumas boas observações, né? Um gráfico de Boxplot criado num programa chamado Biostat, e um gráfico de Boxplot criado no programa nosso, que é o programa do SPSS, tá? Então, é um gráfico de caixas, como a gente diz. Aí, a gente pulou somente uma definição, que é a definição de aqui, de medidas de tendência não centrais, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos os chamados quartis, tá? Que o que vocês têm que entender dos quartis, e a gente vai usar muito ele nas respostas dos nossos testes, o que tem que entender não é simplesmente calcular, colocar no trabalho e não entender bolhufas nenhuma do que é aquilo que vocês estão colocando lá, né?
A banca não vai ter que perguntar o que é, porque, obviamente, que ninguém vai ter que fazer perguntas de definições estatísticas numa banca. Agora, ele pode te perguntar, tu provou que existe uma diferença significativa? Ah, eu provei, mas onde é que está o P, então? Isso eles podem te perguntar. Agora, te perguntar, tu colocaste aqui o quartil 1, o que é quartil 1? Bom, nós vamos ter que entender, porque é bom a gente fazer as coisas entendendo as coisas. Não adianta nada fazer por não entender. Então, aqui nós temos exatamente o exemplo e o desenho do significado do quartil 1. A mediana, se vocês lembrarem na aula passada, a mediana é esse desenhozinho do meio aqui, ó, desses três que eu estou citando, é o desenhozinho do meio. E a mediana divide o grupamento exatamente na metade. Então, deu para notar que a mediana é um valor central em que divide 50% dos valores para baixo e 50% dos valores para cima. Pronto, isso é mediana. A mediana, ela tem a denominação de quartil 2. Por que quartil 2? Porque quartil eu divido em 4 pedacinhos iguais. Olha ali, ó. 1, 2, 3 e 4. Se é quartil 1, eu só pego o primeiro pedaço. Eu não tem como errar, né? Ó, 25%. Se é quartil 2, eu pego os 2 primeiros pedaços. 50%. Se é quartil 3, eu pego os 3 primeiros pedaços. Primeiro, segundo e o terceiro. Não existe quartil 4, tá? Existe somente quartil 1, quartil 2 e quartil 3. Ou seja, tu vai dividir o teu grupo sempre em 4 pedacinhos iguais e o quartil vai ser o elemento divisor, né? O final do primeiro quartil, do primeiro quarto, vai ser o quartil 1. O final do segundo quarto, o 2. E o final do terceiro quarto é o quartil de número 3. Então, o que a gente tem aqui? Por exemplo, se o quartil da idade da nossa turma, tá? Vamos pegar aqui uma idade 22 anos, eu digo para vocês que 25% da idade da turma de terça-feira da Físio tem idade abaixo de 22 anos. Ele me mostra a característica um pouquinho do meu grupo, tá? Por exemplo, se eu calcular o quartil 3, da idade mesmo, tá? E der 24 anos, eu vou dizer que 75% dos alunos que compõem a turma da terça-feira têm idade abaixo de 23 anos. Então, o que significa? É valor para baixo, quartil 1, né? Eu posso dizer também que 75% está com valor acima, também é possível, tá? Não teria problema nenhum da gente falar isso, porque é a mesma coisa, tá? Então, se o quartil 1 for 22, eu vou dizer 25% dos alunos têm idade abaixo de 22 anos. Quer dizer, por lógica, que 75%, que é o que falta para 100, tem acima de 22 anos, porque se estiver abaixo, quem não está abaixo está acima, quem não está acima está abaixo. Então, quer dizer, 25 para baixo, 75 para cima. Ou esse terceiro caso, 75 para baixo, 25 para cima. Então, se eu chegar e calcular que o quartil de número 3, ele deu 24 anos, eu posso dizer de duas maneiras. 75% dos alunos têm idade abaixo de 24 anos, ou eu posso dizer que 25% dos alunos têm idade acima de 24 anos. Então, o quartil, ele simplesmente divide em 4 pedacinhos. O quartil 1 pega o primeiro, o 2 pega o primeiro e o segundo, e aí por isso que fecha 50, e o terceiro pega o primeiro, o segundo e o terceiro, por isso que fecha em 75%. Tá? Existem outros aqui menos comuns, tá? Que são os decis e os percentis, tá? Então, a gente vai dar mais ênfase aos quartis, tá? Que são aqueles elementos que a gente futuramente vai colocar nas nossas respostas dos nossos testes. Então, entender como é que o que ele é nesse momento é o mais importante. Agora, como que eu calculo este valor? Bom, aí a gente vai para o Excel. Lá no Excel eu já montei aqui um pequeno banquinho de dados, né, bem pequenininho mesmo, com 16 pessoas.
e eu quero saber como calcular o quartil número 1. Tá? Depois eu vou calcular o quartil número 2 e depois nós vamos calcular o quartil de número 3. Tá? Vamos calcular cada um de uma maneira. Tá? Vocês vão ver que vocês vão escolher uma maneira de calcular. Mas como o nosso trabalho vai dar muito mais ênfase ao SPSS, eu não vou me preocupar muito com isso. Mas o cálculo dele ele é bem fácil. Vamos começar pelo primeiro quartil número 1. Então, se tu quer o quartil número 1, existe 3 possibilidades de calcular, tá? 3 possibilidades de calcular. Primeira, então, tu tem que ficar nessa posição, no quartil 1 aqui, aí colocar aqui igual, digitar, começar com a palavrinha que, e quando tu digita a palavra que, a letra que, tu tem aqui já o quartil aparecendo. E aí ele diz o quartil que vai excluir o valor que tu calcular ou tu vai incluir. Normalmente a gente trabalha com incluir, tá? A gente não quer excluir ninguém do grupo de trabalho. Então a gente vai no INC de incluir. Tu pode clicar aqui, 2 cliques, e aí o que vai fazer? Tu vai marcar agora todas as pessoas, todos os pesos, né? E colocar, tá vendo aqui, ó, quando ele diz aqui embaixo, tu colocou aqui a matriz dos dados, tá vendo? Tá em negrito, ó, matriz dos dados, foi o que eu coloquei. Tem que colocar agora um ponto e vírgula. Tem que colocar um ponto e vírgula, tá ali escrito do lado, ó, um ponto e vírgula. E aí ele diz assim, ó, agora tu tem que colocar o número 0, 1, 2, 3 ou 4. Claro que como a gente quer o primeiro quartil, a gente vai colocar o número 1. E aí a gente fecha o parênteses. E aí nós temos 63. Qual o significado do 63? Que 25% das pessoas pesam, tem peso, vamos colocar aqui, tem peso inferior a 63 quilos. Ali. Pronto. É essa informação que eu tenho, certo? Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ali. Então, 25% das pessoas têm peso inferior a 63 quilos. Pronto. Isso é quartil número 2. Tá? Agora, vamos ver como é que a gente faz, porque é a mesma coisa em todos, tá, gente? Mas vamos lá. Como é que a gente calcula o quartil número 2 por um outro caminho? Esse caminho é bem fácil, mas vamos fazer um outro. Um outro caminho é tu vir aqui, ó, no somatório, aqui na superior lá em cima, superior direito, vem em mais funções e procura quartil. Vamos ver se ele está aqui. Ó, quartil inc, tá aqui, ó. Então tu clica nele, dá OK, vai abrir um quadro e nesse quadro tu vai colocar a matriz, matriz é a quantidade de pesos, ó. Coloquei. E aqui ele te pergunta, qual é o quarto? Ó, vai para cá e ele diz assim, ó, se for 1 para o primeiro quartil, 2 para o valor mediano, que é o segundo quartil. Então eu digito 2 e vou ter aqui agora o valor representado. Aí o que significa? Agora eu vou copiar aqui, quer ver uma coisa? Não é mais 25%, agora é 50% das pessoas têm peso inferior a 69 quilos. É isso que eu tenho agora como característica. Sim, metade das pessoas do meu grupo de estudo tem um peso abaixo de 69 quilos. É o chamado peso mediano, tá? Que a gente já calculou na aula passada e a gente pode voltar a calcular agora. A terceira maneira de encontrar a mediana, essa é mais chata um pouquinho, é mais chata, mas entre todas é. Eu vou em fórmulas, vou no livrinho laranja, mais funções, estatística e procuro a palavra quartil. É em ordem alfabética, então não tem muito o que se perder aqui. Por aqui. Ó, quartil inc, o quartil que inclui. Então a gente clica e aí o sistema é o mesmo que eu fiz agora há pouco.
marca os elementos, vai com o mouse aqui para a situação quarto e procura agora quem? O terceiro quartil. O terceiro quartil é o número 3. Portanto, dá o OK, e aí nós temos esse peso. O que significa ele? Então, vamos ver aqui, vamos escrever ele. Significa que 75% é 3 vezes de 25 das pessoas têm peso inferior a 75,5 quilogramas. Pronto, aí, tá? Então, o quartil 1, o quartil 2 e o quartil 3, eles têm essa configuração de 25%, 50% e 75%, tá? Agora, quer ver uma coisa? Quer ver que a mediana, que eu for calcular aqui, porque a gente já calculou na aula passada a mediana, vamos calcular de uma maneira, e a maneira mais prática e mais fácil. Como é que é a maneira mais fácil? Então, vem aqui, ó, vem na mediana e coloca igual, escreve a palavra med, é mediana, né? Abre um parênteses, marca todas as pessoas ali, todos os pesos, né? E dá enter. Então, tu nota que o resultado que nós temos aqui é igual ao resultado que nós temos aqui. E não podia ser diferente. Por que que não? Porque mediana divide o grupo ao meio. Então, se eu quiser concluir o que é a mediana, eu vou concluir da seguinte forma: 50% das pessoas têm peso inferior a 69 quilos. Talvez se questionem aí, gente, mas para que eu quero saber esses quartis? Esses quartis, gente, eles caracterizam o meu grupo de estudo. Às vezes eu não sei, assim, ó, são idosos, que eu estou trabalhando com mais idosos ou menos idosos? Ah, não sei, tia, não sei. Então, o quartil 1, o 2 e o 3, eles mostram claramente como é que é o meu grupo de estudo. Tá? Se é um grupo de mais jovem, um grupo mais idoso, né? Então, se a gente tiver ali um quartil 3, por exemplo, um quartil 2, por exemplo, de 60 anos, eu estou vendo que eu estou trabalhando com um grupo muito idoso, né? Então, o quartil 1, o 2 e o 3, eles me informam exatamente isso, eles caracterizam o meu grupo, e, portanto, é assim que funciona e é assim que a gente calcula cada um desses valores, então, tá? Então, ele é um cálculo bem tranquilo, né? Não tem nada assim de tão complexo ou tão complicado, tá? Então, ele fala sobre essa questão dos 25% no quartil número 1, aqui, voltando aqui, 25 no quartil 1, 50 para o quartil 2 e divide o grupo ao meio, e no quartil 3, 75%, dividindo 3 quartos para o lado de cá e 1 quarto para o lado de lá, certo? Basicamente, isso daí. E se a gente vai usar isso nas nossas conclusões, eu tenho que saber, pelo menos, o significado dele. O cálculo dele, que a gente, quando for necessário usar, a gente vai fazer pelo SPSS, que é muito diferente do Excel. Mas o Excel é aquele software, né, em que a gente tem à disposição em qualquer momento. Eu estou lá no meio do mato, se eu abrir um computador, eu tenho Excel. Agora, tu está no meio do mato, vai abrir um computador, dificilmente tu vai ter o SPSS. Então, quer dizer, é necessário a gente saber, sim, o funcionamento um pouquinho disso tudo ali, tá? Então, tem aí algumas situações e tal, né? Isso aqui, quando a gente fizer a nossa revisão, a gente vai ter um dia de revisão, a gente, então, vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai pegar todas as nossas 6 aulas, tá? E a gente vai fazer uma pequena revisão numa semana antes da avaliação, tá? Então, basicamente, a gente precisa, então, disso aí. O que eu preciso, por exemplo, para achar aqui, nesse caso, o quartil desses números aqui? Eu preciso digitar esses números no Excel, né? E depois calcular o primeiro, no caso que foi pedido, o primeiro e o terceiro quartil, e depois, logicamente, nós vamos interpretar os resultados, certo? Então, a gente tem como fazer isso daí dessa forma. Eu tenho aqui um grupo de resultados e nós queremos o primeiro e o terceiro quartil. Digita tudo lá no Excel e
pede para calcular o primeiro e pede para calcular o terceiro quartil. Basicamente isso. Quer ver uma coisa? Por exemplo, aqui, ó, eu vou dar um print screen na tela aqui, para a gente não precisar ir e vir. Eu vou pegar uma outra planilha. Vou dar uma cortada aqui. Aqui tá bom. Aqui. Vou deixar ele pequenininho aqui para eu poder. Tá? Aqui pode ser. Tá? Pode ser assim mesmo. O que eu tenho aqui? Eu eu tenho que digitar esses números todos, ó. Tipo quem? O 6, o 4, o 1, o 0, o 2, o 3, o 0, o 5, o 0, o 4, depois o 4 de novo, o 6, o 0, o 1, quem mais ali? 6, 0, 3, 5, 8, 3, 2 e 7. Tá? Então, digitei todo mundo aqui, e ali na questão ele pediu o quê? Ele pediu o primeiro quartil, ou seja, o Q1, e pediu o Q3. O Q1 e o Q3. Como que a gente vai calcular? Vamos calcular da maneira mais fácil, eu acho, né? Que é, por exemplo, tu vem aqui no somatório, procura aqui na mais funções a palavra quartil. Vai em ordem alfabética, procura ali quartil inc, PQ aqui, quartil inc, dá OK. Aí o que a gente vai fazer? A gente marca todas as cáries, né, das pessoas, e aqui no quarto, como é quarto 1, porque é quartil 1. Então, tu dá um OK e temos aqui a resposta de 1. O quartil de número 13 é a mesma coisa. Nós vamos, então, clicar aqui, mais funções, procura o quartil aqui embaixo, inc, dá OK, marca todas as pessoas, todas as cáries das pessoas, e agora a gente quer o quarto 3, dá OK, e temos aí o resultado. O que significa dizer aqui, você vê que ele é rápido, né? Que 25%, olhe bem, é uma baita informação. 25% do grupo de pessoas tem uma ou menos cáries, tem uma ou zero, né? Porque não tem outra opção, né? E 75% tem 5 ou menos cáries. Ou seja, 75% das pessoas. Tu também pode falar que 25% tem mais que 5 cáries. É bem impactante esse resultado, né? Porque quartil 3, como eu disse para vocês, ele divide o grupo em 3, ó, vamos fazer em cores diferentes aqui, ó, em 4 pedacinhos, né? Em 4 pedacinhos, vamos pegar aqui, aí. E nesses 4 pedacinhos, o quartil 1 é esse amarelo. Então, a gente vai pegar uma ou nenhuma cárie. Aí, o quartil 3 significa esses 3 primeiros. Mas eu posso dizer, então, 75% tem 5 ou menos cáries e 25% tem mais que 5 cáries. Aí, tu pode ver que tem realmente aqui, ó, 6 cáries, 6 cáries, 8 cáries, né? 7 cáries. Então, a gente tem exatamente esse cálculo para nós. Então, a gente tem essa possibilidade de escrever o resultado. Bom, essa é a maneira que a gente tem de calcular, então, os chamados quartis, tá? E suas respectivas conclusões, né? Definições, então, que a gente tem aí. Bom, o que a gente tem agora? Agora a gente tem um outro assunto, gente, que é aquele que vai fechar uma tabela para nós, que chama-se medidas de variabilidade. Então, uma medida de variabilidade, ela vai me informar algo mais. Por exemplo, aqui fica bem claro, eu tenho 3 grupos de notas, de valores e tal, e se a gente for fazer a média desses 3 grupos, a média é sempre igual a 70. Ó, 70, 70 e 70. Aí, então, tu pode concluir pela média, né, que os 3 grupos têm características iguais, né, gente?
Essa é uma grandíssimo absurdo que a gente nunca pode falar. Porque se a média é igual, então, por exemplo, se eu tenho a turma de vocês hoje, tá? E amanhã eu tenho a turma de quarta, da Físio. E se as médias das turmas forem iguais, vocês chegarem a concluir para mim, então significa dizer que nós somos iguais, as turmas são iguais em termos de rendimento. Não é verdade. Pode ser, pode não ser. Então, o que eu mostrei aqui? Eu mostrei 3 casos em que a média é igual a 70. Como é que a gente acha a média? Somos 5 valores, divide por 5. Somos 5, divide por 5. Somos 5, divide por 5. Agora, o que a gente nota é que o grupo X ele é extremamente igual. O grupo Y ele é muito parecido. As notas ali, os valores não têm muita diferença. Agora, o grupo Z é um absurdo as diferenças. Tu tem valores extremamente baixos aqui, como também tu tem valores extremamente altos. Então, tu tem aqui uma variabilidade muitíssimo maior no Z. No Y, tu tem uma variabilidade muito pequena. E no X, tu não tem variabilidade nenhuma. Variabilidade é variação, né? Então, a média sozinha, tu me disse assim, por isso que a gente não coloca, gente, nas tabelas, a média sozinha. Porque a média sozinha, ela não te dá informações reais, informações verdadeiras, portanto, tem que ter uma outra informação junto. E essa informação que vem junto chama-se desvio padrão. Então, tem que vir junto o desvio padrão. Eu posso garantir para vocês que o desvio padrão dessa primeira é 0, não é perto de 0, é 0. Esse desvio padrão do segundo é perto de 0, e o desvio padrão da terceira, esse não, é um valor extremamente alto. Então, o que já dá para entender? Desvio padrão pequeno significa pouca variação em relação à média. Desvio padrão grande significa dizer muita variação em relação à média. Então, tu pode notar, o que esses caras aqui estão variando em relação à média? Quase nada. 2 pontos abaixo, 1 ponto abaixo, 1 ponto acima, nenhum ponto. Agora, o que esse aqui está variando da média? Meu Deus do céu, está variando um horror. Esse cara aqui está variando 65 da média. Pior é esse que está variando 90 da média. Então, a variação dos elementos em função da média, ela é extremamente alta no Z na comparação com o Y. E o X, então, nem variação tem. Tá? Então, a gente chama que o X e o Y são grupos homogêneos. E o Z, por evidência de tudo aqui, é um grupo mais heterogêneo, mais diferentão. Tá? Por exemplo, se a gente está fazendo um estudo, gente, com idosos, provavelmente a média vai dar alta, né? Porque estão idosos, né? E outra coisa, o desvio padrão deve dar baixo, porque provavelmente, quando a gente fala de idoso, ali no LEP, por exemplo, dificilmente vocês vão ter alguém ali com, sei lá, 90 anos. A idade ali de idoso vai ficar 65, 70 e tal, vai variar muito pouco. Agora, se vocês estão fazendo um grupo, e aí o grupo é homogêneo, né? Se vocês estão fazendo um estudo num grupo heterogêneo, ou seja, se vão pegar crianças, adolescentes, adultos e idosos, tu pode ter certeza que o teu desvio padrão ele vai ser alto, o que significa dizer, tá errado o meu estudo? Não tem nada de errado. A única coisa que eu vou concluir lá, quando eu ler o teu trabalho, tu está fazendo um estudo com um grupo bem heterogêneo, né? E aí a gente às vezes tem que tomar cuidado, né? Na área da saúde é bem complicado a gente querer que o resultado meu do colesterol, por exemplo, ele vai se semelhar, por exemplo, a um colesterol de uma criança ou de um adulto, né? Então, a gente tem que cuidar um pouquinho isso. Então, por que deu muita variação no colesterol? Aí a gente conclui, porque tu trabalhou com um grupo muito heterogêneo. Mas como é que tu sabe que eu trabalhei com um grupo heterogêneo se eu te dei a média de idade? Não, tu deu a média de idade junto com ele o desvio padrão. O desvio padrão que vai me informar exatamente se um grupo é mais homogêneo ou um grupo é heterogêneo, tá?
Bom, a gente vai saber daqui um pouquinho como calcular, tá? Outra coisa que a gente tem como definição, tá? É a definição de amplitude. O que é uma amplitude, né? É a amplitude térmica do dia de hoje. O dia de hoje vai dar uma amplitude meio alta, acho que um pouco alta, né? Acho. Sei que temperatura tá fora e não tá muito frio não, tá? Daqui um pouquinho vai chegar ali perto de 27, 28 graus, eu acho. Então, quer dizer, quando a gente fala na temperatura e diz que a amplitude ela é alta, já aconteceu essa semana, a gente iniciou muito frio e terminou um horror de calor, então a gente teve uma amplitude térmica alta. O significado disso é que nós temos, então, na questão da temperatura, né, várias estações do ano no mesmo dia. A gente teve o frio, nós tivemos ali o outono e tivemos quase um verão. Então, quer dizer, a amplitude nada mais é do que a diferença entre o maior e o menor. Tá? Agora, ele sozinho, eu não posso falar muita coisa, né? Só da amplitude, porque pode acontecer num estudo de eu ter um valor bem alto, tá? E a maioria dos valores baixos, e a amplitude ser alta por causa desse valor alto. Então, a gente tem que cuidar muito essa questão de quando se coloca a amplitude num estudo, de qual é o significado dele. Então, a gente tem ali que tomar esse cuidado. A amplitude do grupo A, por exemplo, é só para pegar o 9 e subtrair do 5. Então, nós temos aqui uma amplitude que é 4. Já a amplitude do grupo D, Dinamarca, é 0. A diferença entre o maior grupo do grupo C é tu pega o maior, que é 9, e subtrai do menor, que é 5. Então, tu tem uma amplitude ali de 4. Agora, notem, né, mesmo tendo uma amplitude de 4, nós temos, então, a maioria dos valores sendo igual a 7. Então, quer dizer, a amplitude não é uma informação assim muito usual e muito comum da gente colocar nos nossos trabalhos, mas é uma definição que a gente tem que, pelo menos, entender o seu significado, tá? Então, a gente tem isso daí, ó, como ele fala ali, ó, amplitude não é uma medida capaz de quantificar de modo eficiente a dispersão. Então, o cara vai achar assim, quando a amplitude ela é alta, então o meu grupo é muito disperso. O teu grupo aqui ele é muito disperso, tem uma amplitude 4, ele não é disperso, porque 5, 7, 7, 7, 7, 7, 7, depois vai aparecer um 9. Então, quer dizer, o grupo não é muito disperso, não, né? Então, não é questão de amplitude ser alta que o grupo vai ser disperso ou não. Então, sozinha ela não tem informação nenhuma, né? Então, tem que vir junto com outras informações, né? Sozinha ela não tem muita validade, né? Então, quando a gente fala assim, ó, a amplitude térmica, tá? Eu acho que tem aqui, ó, aqui embaixo deve ter um exemplo. A amplitude térmica de duas cidades, ela foi 24 graus, tá? Vamos supor. Tá? Então, a gente tem ali, ele fala ali, a temperatura média, desculpe, de duas cidades é a mesma, 24. O que eu posso falar sobre a questão do clima? O clima é o mesmo nessas duas, né? Porque o resultado me deu 24 graus nas duas. Só que isso pode não ser verdadeiro, né? Porque nós podemos ter uma grande variação de temperatura e a média ter dado 24, e uma pequena variação de temperatura e a média também ter dado 24. E aí a gente, numa cidade lá, a gente teve temperaturas ali em torno de 24, 23, 22, né, 25, e tivemos uma média 24. Agora, numa outra cidade, a gente pode ter tido temperaturas baixas, mas temperaturas extremamente altas, e a média deu 24. Então, a gente tem que cuidar muito dessa questão da média. Então, olha aqui, ó, aqui a gente tem um exemplo, né? São 3 séries de conjunto, né, de dados, em que eles têm a mesma mediana nas 3 séries. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aqui. A mesma mediana nas 3 séries, a mesma média nas 3 séries, tá vendo? Então, a mediana é esse carinha do meio, tá? 50%, né? E esse cara de baixo é a média. Tu viu que tanto a média quanto a mediana deram resultados iguais. Então, a gente conclui que, então os grupos são iguais, né? A série de valores ali, eles são considerados iguais. Olha o que está acontecendo aqui, gente.
muitos valores baixos, muitos valores muito altos. Um valor baixo, né? Um valor baixo, e todos eles a amplitude deu 100, não sei se vocês notaram, ó, 100 menos 1, 100 menos 1 e 100 menos 1. Esse aqui tem um monte de valores baixos e um monte de valores muito altos. Esse daqui tem um valor baixo só e um valor alto só. O resto tudo em torno de 50. Aqui nós temos uma divisão bem igualitária, né? Cada 10 aqui a gente tem um valor, a gente tem 2 valores. Então, 1, 8, 11, 14, 28, tu vai ver que tu está aumentando os números quase que de 10 em 10. Então, o que significa dizer? Que os grupos são muito diferentes um do outro, mas mesmo assim, a média deu igual. Então, concluir que a média igual determina grupamento de dados iguais passar o ridículo aí na história, porque não tem fundamento nenhum. Eu posso garantir para vocês que se eu for calcular, tá, um desvio padrão, então aqui nós temos um desvio padrão extremamente alto, que nós temos uma variação muito grande entre os valores. Então eu preciso dessa informação para que a gente possa, com o desvio padrão, tirar uma conclusão mais certeira. Bom, desvio padrão existe uma fórmula, gente, tá? Muito antigamente, quando a gente fala isso, que uns 6, 7, 8 anos atrás ou mais, a gente trabalhava isso aqui, não trabalhava com software, tá? Trabalhava com um software Excel, alguma coisinha ali, não se trabalhava com SPSS. E aí, uma das questões em termos de trabalhos e avaliações era calcular o desvio padrão. Eu vou dizer para vocês que é desumano, tá? Tu pedir para uma pessoa calcular o desvio padrão na mão, porque é cálculo em cima de cálculo, tá? Máquina em cima de máquina. Eu que tenho uma facilidade com cálculo, eu acho um saco fazer isso aí, gente, porque são pequenos detalhes, né, que a gente tem que desenvolver no conjunto de dados para a gente poder chegar no final no chamado desvio padrão. Desvio padrão, então, é chamado DS, tá? Então, nós temos ali o S é o desvio padrão, o S quadrado é a variância, tá? Mas o que me interessa é o desvio padrão. Então, é o S que a gente trabalha, tá? Como que a gente encontra o desvio padrão, então? Então, o desvio padrão, ele é bem fácil nós calcularmos, tá? Pelo Excel. De que maneira? Vamos fazer uma maneira só, gente, a mais fácil de todas, porque a gente está falando de 3 maneiras. As maneiras são iguais às anteriores, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, coloca o mousezinho aqui nessa posição, é aqui que vai sair o valor, e tu vem aqui no somatório, ó, tá? E tu clica no ladinho e procura em mais funções a palavra desvio padrão. Então, tu procura ali a letra D, olha ali, ó. Tu tem o desvio padrão A. O que é A e P? O desvio padrão A, ele é o desvio padrão amostral. Isso aqui é uma amostra. Desvio padrão P é o desvio padrão populacional. Tá? No caso nosso, é amostral, tá? Porque eu estou trabalhando com uma amostra de pesos. Poderia ser a população, sim, mas a diferença é muito pequena. Tá? Então, dá um OK, pega desvio padrão A, dá o OK, e aí ele pede aqui, ó, que números tu quer que eu calcule? Deste até este. Deu? Deu. Aí tu dá OK. E aqui nós temos, então, um desvio padrão de 8,3. Não se coloca, tá, gente, muitas casas após a vírgula. Então, para diminuir o número de casas, tu vem aqui, clica o mouse aqui nessa posição e tu vai diminuindo o teu númerozinho de casas. Normalmente se usa uma casa após a vírgula, tá? O mesmo número de casas que usamos a média. Se a média tem uma casa, o desvio padrão deverá ter uma casa também. Se a média tu optar por 2 casas após a vírgula, tu coloca 2 também no desvio padrão, tá? Então, nesse caso, se eu fosse colocar no meu estudo lá, eu digitaria da seguinte forma, ó, o peso é 63, aí tu tem que inserir um símbolo, né, que tem no Excel e que tem no Word, mais ou menos, fecha o desvio padrão de 8,3. E fica uma letrinha um pouco maior às vezes.
Aqui a gente diminui. Tá ali. Tá? Então, é assim que a gente vai escrever. Então, significa dizer que nós temos um peso de 63 e a variação, ela não foi muito alta no peso, não. Agora, notem o seguinte, gente. Se eu trocar esse cara aqui, ó, para 156 quilos, claro que vai mudar tudo agora, tá? Quer ver uma coisa? Ó? Olha para quanto mudou aqui o desvio padrão. Vocês viram? Ó, tá tudo peso meio parecido, né? Parecido, 50, 700, 70, 80. Aí eu coloquei lá um 156. Principalmente enxergue esse cara aqui, ó, desvio padrão. E aí tu vai enxergar o que com ele? Quer ver uma coisa? Ó? Olha ali, desvio padrão aumentou consideravelmente, de 8 para 24. Aumentou 3 vezes, o que significa dizer que aumentou a variação entre os pesos, por causa de uma pessoa. Tu vê que tem influência, sim. Tá? Então, quando tu fizer um cálculo de idade, peso, elasticidade, calcula a média, óbvio, mas calcula junto do seu padrão, para a gente notar se existe uma variação muito grande ou não. Neste caso, então, não existe uma variação muito grande entre os pesos. Tá? Então, essa é a ideia e a definição ali de desvio padrão. Aí vem um outro termo, que é um último, que não tem no Excel para calcular, que chama-se coeficiente de variação. O coeficiente de variação, gente, ele mede exatamente a variabilidade do meu grupo. Se é uma variabilidade pequena, se é uma variabilidade grande, né? A variação. Por exemplo, no exemplo que a gente teve ali, a variabilidade acho que não é muito alta, não, tá? Então, a gente tem aí como calcular fazendo o seguinte: pegamos o desvio padrão, que chamamos de S, e dividimos pela média, tá? E depois de fazer esse cálculo, a gente transforma em percentual, e aí a gente tem um valor, tá? Esse valor, a gente diz o seguinte: se tem um valor menor ou igual a 25%, aqui, ó, menor ou igual a 25%, nós indicamos, então, que o nosso conjunto de dados é homogêneo. Não é aquela variação louca, maluca, né? É homogêneo. Tá? Agora, se der acima de 25%, já temos um grupo mais heterogêneo. O que tem de errado isso? Errado nada. Só temos a indicação. O que é um grupo homogêneo? Um grupo que não existe muita diferença nos resultados do meu grupo. Agora, o que é um grupo heterogêneo? Aí já temos muita diferença. Só isso. Então, às vezes, eu preciso ter uma noção do que está acontecendo com o grupo. Então, para achar o coeficiente de variação, eu preciso do desvio padrão e dividir pela média. Então, voltando ao nosso Excel, o desvio padrão a gente já tem. Vamos calcular a média. A média a gente já sabe calcular, né? A gente pode vir aqui, colocar o igual e digitar média. Isso é fácil, né? Não precisa ir para outro lugar. Marca todos os pesos, fecha o teu parêntese e tu tem a média. A gente quer uma casa após a vírgula está mais que bom. Então, nós temos uma média de 69,3 quilos. Agora, como é que a gente acha o tal de coeficiente de variação? Então, esse daí não tem jeito. Nós temos que usar a fórmula que a gente tem aqui, que é o desvio padrão dividido pela média. Então, a gente vai digitar aqui igual, clica no desvio padrão e barrinha, que é dividido, então, pela média. Então, a gente vai ter aí 0,12, que eu quero em percentual, 12%. Tá? Significa dizer que o nosso grupo ele é homogêneo. Então, esse valor indica que eu tenho, então, aqui um grupo homogêneo. Por que homogêneo? Porque deu um percentual abaixo de 25%. E é homogêneo mesmo, né, gente? Não tem dúvida que é. Agora, se eu pegasse esse cara aqui, ó, e trocasse para 156 quilos, vamos ver o que vai dar. Olha aí, ó, já fica um grupo heterogêneo. Vocês entenderam? Então, quer dizer, por quê? Porque mudou a média, mas mudou o desvio padrão muito forte.
Se eu fizer a divisão dos dois, deu 31%. E dando 31%, um grupo é chamado de grupo heterogêneo. E não é verdade? E não é um grupo heterogêneo? Ah, mas por causa de um, eu já falei isso agora há pouco para vocês. Esse é um elemento que ele é importante, mas ele é um elemento que nos faz pensar o seguinte: será que não está errado? Será que não é um outlier, o que a gente falou na aula passada? Então, essas informações todas a gente tem que verificar para calcular. Então, essas são as definições que eu precisava, tá? Vocês vão verificar que são definições extremamente simples, tá? Não tem nada assim de tão complicado. E aquilo que a gente disse, gente, o que vocês precisam para colocar num trabalho, por exemplo, aqui vai ser a média, que está aqui embaixo, aqui é a média, né? Eu botei mediana aqui, né? Aqui é a média, que é 69,3, tá? Mais ou menos 8,3. Então, coloco a média, mais ou menos o desvio padrão, né? E se precisar caracterizar se o grupo teu ele é homogêneo ou heterogêneo, aí tu calcula o tal do coeficiente de variação. Como é que é feito esse cálculo? Ele é feito da seguinte forma: pegamos o desvio padrão e dividimos pela média. Se tu fizer isso daí, tu tem exatamente o tal do teu coeficiente de variação, tá? Quando não houver variação, né, gente? Aí temos aqui uma observação que quando não houver variação, o coeficiente de variação vai ser zero quando o S for zero. Mas quando é que o S vai ser zero? Vocês já sabem quando o S vai ser zero. É só vir aqui, ó. Aqui não tem variação. Então, tu pode ter certeza que o desvio padrão desse grupo é zero. E o desvio padrão desse grupo é muito pequenininho, indicando que o grupo é homogêneo. E o desvio padrão desse grupo é bem grandão, indicando que o grupo vai ser heterogêneo, tá? Então, a gente consegue, com isso, ter uma visão, né? Uma noção do que é, então, a amplitude, que é a diferença entre o maior e o menor, desvio padrão, que mostra a variabilidade dos dados em relação ao grupo, e, para nós, o coeficiente de variação, que é o desvio padrão dividido pela média. Tá? Então, temos aí algumas definições, então. Tá? Aqui ele mostra um exemplo, né? Que o cara já deu a média do colesterol de um grupo e o desvio padrão. Pegou um segundo grupo, deu a média e o desvio padrão. E perguntou qual dos grupos era mais homogêneo, né? Que não tinha uma variabilidade muito grande. Foi procurado quem? O coeficiente da variação. Então, ele pegou aqui o desvio padrão, que era 22, e dividiu pela média. Então, aqui a gente fez o cálculo pela maquininha mesmo, tá? Porque não tem dados, né? Se nós não temos os dados, nós temos que fazer na maquininha. Então, nós vamos pegar o 22, que é o desvio padrão, dividido pelo 205. Nos deu, então, aqui 10,7. Está ali ele, ó, 10,7. Depois ele pegou o 45 e dividiu pelo 244, e deu 18%. Que, consequentemente, considera-se que esse primeiro grupo ele é mais homogêneo do que o nosso segundo grupo, tá? Então, essa que era a ideia aí de passar algumas definições, né, de alguns termos aí que vocês, com certeza absoluta, lendo artigos, vocês se depararam, eu não tenho dúvida nenhuma, em alguma situação, em alguma tabela, ou alguma leitura mesmo de um texto, vocês se depararam com termos homogêneos, heterogêneos, desvio padrão, média, quartis e tudo mais, tá? Porque vocês vão precisar, não tenho dúvida nenhuma, claro, quem fizer um estudo, um trabalho mais com resultados numéricos, vocês vão ter que dar resposta de vocês através de números também. E esses números podem ser testes estatísticos, média, mediana, quartil, desvio padrão, coeficiente de variação e um monte de coisa. Tá? Bom, aqui nós temos, logicamente, né, gente, algumas questões, né, que aparecem para nós, que podem e provavelmente vão aparecer na prova lá que a gente vai fazer no final, quase no finalzinho ali de outubro, né?
Então, a gente tem aqui algumas questões, tá? São questões bem tranquilas, assim, não tem nada assim muito complicado. Então, por exemplo, aqui, ó, já na primeira, a gente tem uma questão que fala sobre análise descritiva de um conjunto de dados. Sobre a análise, a média, ela corresponde ao valor que divide o grupo ao meio? Não tem nada a ver, né, gente? Nada a ver. Quem divide o grupo ao meio é quem? O próprio nome já diz, é mediana. Não tem nada a ver isso aqui. O desvio padrão representa uma medida de tendência central? Aí o cara fica meio perdido ali, né? Então a gente deixa essa informação, vamos para outra. Existem valores diferentes uns dos outros em um conjunto de dados? Sempre teremos valores acima e abaixo da média. Não é verdade? Se existem valores diferentes um do outro, pega a idade de vocês, gente, que são valores diferentes um do outro, e eu calcular a média da idade de vocês, obrigatoriamente, nós vamos ter o valor da média vai ter gente com mais que a média e menos que a média. Isso obrigatoriamente. Então, essa aqui não tenho dúvida que é extremamente verdadeira. A mediana é sempre diferente da média? Não, ela pode ser igual. A gente teve um exemplo agora há pouco ali, ó, aqui, em que a mediana deu 50 e a média deu 50. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E pergunta se o desvio padrão representa uma medida de tendência central. Não. Medida de tendência central é a média, é a mediana e a moda. Elas são medidas de tendência central. O desvio, desculpe, o desvio padrão é uma medida de variabilidade, tornando, então, essa afirmativa falsa. Então, nessa primeira questão, fica simplesmente marquem a letra C. Tá? Por mais que a gente possa, por exemplo, ficar um pouco na dúvida, vocês não tem como deixar, gente. Se lerem as outras respostas, essa aqui chega a beirar o ridículo, porque tu pensa de novo no mesmo exemplo que eu citei agora. Né? A idade de vocês, calcule a média. Tem gente que vai estar acima da média, tem gente que não vai estar. E aí alguém vai me dizer, sempre, sim, sempre, que os valores forem diferentes uns dos outros. Se eu tiver os valores iguais, a média vai ser o próprio valor. Por exemplo, se todos os valores forem iguais a 22 anos, a média vai ser 22 anos. Ninguém tem valor acima e nem abaixo de 22. Mas aí, para valores iguais, ele está dizendo aqui se existem valores diferentes um dos outros. Então, é uma afirmativa totalmente verdadeira essa, tá? Agora, notem essa questão aqui. Todas elas já caíram, tá, gente? Todas elas já caíram em avaliações. Então, deu para ver que a primeira é muito tranquila, né? Ainda mais agora que vocês vão ter acesso, né, a tudo que vocês quiserem. As aulas, ao Google, aos colegas, né, que estão em casa, aos colegas que podem estar do lado de vocês, sei lá. Vocês vão ter sempre uma possibilidade. O meu objetivo, né, como eu já disse no início, né, que coloque na cabeça que todo mundo já passou, o que eu quero é que vocês entendam as coisas, né? De preferência seria não usar o Google, mas como é que eu vou pedir isso, né, gente? Eu não vou nem pedir, né, porque chega a beirar o ridículo. Gente, não usem o Google. Tá bom, pessoal, nós não vamos usar, tá bom. Aí tem uma dúvida lá, tu vai. Mas o que me interessa? Me interessa que tu busque isso. A única coisa que eu não gostaria, sério, essa sim, essa eu pediria assim encarecidamente que não, né? É pedir auxílio para o colega, né? Mas pedir auxílio no sentido de me dar resposta. Eu não quero nem saber o que é. Eu só quero alternativa. E não vai entender nada. Quando tu procura no Google, tu tá procurando, tu tá vendo, tu tá buscando. Aí já é legal, tu já ganha um conhecimento só por aí, né? Agora, pedir para o colega, 2, João, o que deu a 2? Ah, 2 deu a letra A. Beleza, vai lá e coloca a letra A assim. E cuidado, né, gente? A letra A do João pode ser colesterol e da Maria pode ser glicose. Então, pelo menos, quando tu pergunta a resposta, não pergunta a letra, tá? Já estou dando a dica aí, porque para não dar crepe aí. Mas o que quer aqui? Nessa questão número 2, né, a única coisa que a gente tem é o seguinte,
Ó, nós temos aqui a média do colesterol, glicemia, triglicerídeos e hemoglobina, e também o desvio padrão de cada um deles. O que nós queremos aqui? Nós queremos saber qual que apresentou a menor dispersão. Dispersão. Quem é que tem menor variação? Quem é mais homogêneo? Tudo é a mesma coisa que eu falei. E para definir quem é menor dispersão, eu preciso calcular o coeficiente de variação. Dispersão é coeficiente de variação. E o coeficiente de variação, ele é bem tranquilo. Por quê? Como é que se calcula o coeficiente de variação? Então, a gente vai fazer aqui o CV. Ele vai ser dado por quem? Pelo desvio padrão, que é 12,3, dividido pela média, que é 213. Tá? Depois o CV da glicemia, 6,75, né, dividido por 98. Aí nós vamos ter o CV da glicemia. O CV do triglicerídeos é 11,6, dividido por 130. Né? E depois o último, que é o CV da hemoglobina, que é dado por 1,5 dividido por 15,9. Bom, isso nos cabe, então, a fazer um cálculo bem simplório, que é apenas essas divisões. Então, pegamos aqui 12,3 dividido por 213 e deu 0,05. Então, ele dando 0,05, significa que isso aqui é 5%. Então, ele deu aqui, ó. Que número deu mesmo ali? Vamos ver. 0057. Então, deu 0057, que significa, então, 5,7%. Vamos ver o outro aqui, o que deu. Aí tem que fazer na maquininha mesmo. 6,75 dividido por 98. Deu 0,069. 0,069. Significando, então, que deu 6,9%. Bom, aqui no primeiro momento, eu já vou detectar que quem apresentou menor dispersão, por enquanto, foi o colesterol. O primeiro exemplo ali. Continua sendo ele. 11,6 dividido por 130, deu 0,089, 0,089, que é 8,9%. Continua sendo ainda o colesterol como sendo a resposta, tá? E por último aqui, nós vamos pegar o 1,5 e dividir por 15,9, e deu 0,094. Então, está confirmado que o que apresenta menor variação... Aliás, vamos comentar, todos são muito homogêneos, né? Lembra que o homogêneo é quando dá menos que 25%. Então, todos são bem homogêneos. Não tem muita dispersão, não muita variação, muita variabilidade. Não. Mas se a gente tem que descobrir quem é o que apresenta menos, o colesterol. E se perguntasse quem apresenta mais, porque cuidado, tá? Tem que cuidar bem essa questão, assim, não vai dizer assim, ó, João, é aquela questão da tabela dos colesterol lá. Tá, ela deu colesterol. Beleza, vou marcar colesterol também, maravilha, né? Só que às vezes eu posso perguntar numa questão menor, então maior dispersão. Então, quem seria a maior dispersão seria a hemoglobina, seria a maior dispersão, então. Tá? Então, ele é bem fácil, né? A gente chegar, então, numa resposta aí do tal do coeficiente de variação, tá? Bom, aqui, gente, neste caso, né, em que, na época, tá, o aluno fazia a prova na sala de aula, tinha uma prova que era a teórica, que era na sala de aula, tá? Era tudo no mesmo dia, tá? Era tipo, terça-feira, 8h30, a gente começa a prova, tá? Na sala de aula. Aí, 9, era normalmente uma prova curta, né? Aí, 9h30, o pessoal acabava e ia para o laboratório de informática para fazer a segunda parte da prova. Valia normalmente 7 a teórica e 3 a prática. E essa aqui era teórica. O aluno não tinha acesso ao computador. Então, eu pedi ali a amplitude, a média aritmética e a mediana.
Isso aqui foi uma questão de um concurso de prova seletiva para mestrado e doutorado na URGS, a prova da FAMED, e os caras perguntaram isso, né? A única coisa que tu tinha lá na prova da FAMED era acesso a uma máquina de calcular, tá? Eles davam acesso a uma máquina de calcular. Tu também tinha na aula acesso a uma máquina de calcular, né? Então, o que tu precisava para calcular isso daqui? Bom, se o cara quer a mediana, a primeira coisa que a gente tem aqui que fazer é colocar esses 8 números ali, 8 indivíduos, 8 idades, em ordem de preferência, em ordem crescente. Então, nós começávamos a digitar o 18, depois do 18, eu já colocava um mais, tá? Vocês vão entender por quê. 18, depois eu pegava do 18, quem que vinha aqui era o 24, depois vinha o 25, depois vinha o 24, 25, vinha o 28, né? Depois do 28 vem o 30, aí já perdi aqui, 18, 24, é que o ideal seria ir riscando, né? Não tem como eu riscar a tela aqui, né? Ah, tá aí. 32, tá? O 32 vem o 38, depois 38 o 39, e depois vem o 44. Bom, se me perguntar por que tu não pediu o desvio padrão para a gurizada, porque eu não sou louco nem nada pedir desvio padrão numa prova, porque levaria um belo de um tempo e seria muito complicado. Eu fiz as perguntas básicas, né? A primeira pergunta que eu fiz aqui é mediana. Então, vocês lembram como é que acha a mediana? Aí eu assim, a mediana é o 28. Por que é o 28? Ah, porque é o cara do meio. Se tu me disser que esse cara é do meio, então a gente está com um problema sério de saber o que é metade, né? Temos 3 para baixo e 4 para cima. Então não é. Então é o 32. Não, 32 também não é, porque nós temos 4 para baixo e 3 para cima. É o 28 e o 32. Então, se quiser calcular a mediana, tu precisa calcular de que maneira? Somar o 28 com o 32. O que dá a soma dos dois? Tá? 60 dividido por 2, porque vai fazer a média aritmética deles. Portanto, é 30. Você vê que nem máquina precisava, né? Seria bem simplório. Outra pergunta que ele fez ali é a amplitude. Bom, a amplitude, essa é barbada. Como eu coloquei em ordem, fica fácil. Pega o último valor e subtrai do primeiro. No caso, o último é o maior e o primeiro é o menor. Então, quando a gente fizer essa subtração, nós temos aí 26, né? 26 de amplitude. Muito bem. E aí ele pediu quem é a média aritmética. Bom, a média aritmética, não era preciso máquina, né? Só para a gente ganhar tempo. Eu vou pegar aqui o 18, somar com 24, somar com 25, depois com 28, com 32, com 38, com 39 e com 44. Dá 248. 248. Como é que eu acho a média? 248 dividido por 8. Né? É a soma de tudo dividido pelo total. Então, se eu pegar esse número e dividir por 8, nós teremos aí uma média de 31. Então, é uma questão possível, óbvio, muito mais agora, né, que vocês têm acesso à máquina de calcular e também, né, gente, vamos combinar, vocês têm acesso ao Excel. Então, se vocês quiserem, vocês podem digitar esses 8 valores ali numa coluna do Excel e na digitação desses 5 valores, vocês podem pedir para o Excel calcular a mediana e a média de vocês, tá? Então, temos aí algumas questões, né? Aqui, por exemplo, ó, quero falar sobre essa aqui também caiu em prova, tá? Essa tabela, gente, é muito parecida com uma tabela que eu mostrei para vocês no iniciozinho da aula passada, uma tabela que a gente, né, publicou um artigo na semana retrasada, a gente publicou e colocamos ali os dados todos em forma de média e desvio padrão. Tá? Agora, o que ele quer aqui? Ó? Observe os dados da tabela, identifique para quais valores foram calculadas medidas de tendência central. Tá? Então,
o que que acontece? Quem é que tem medida de tendência central aqui? Então, é idade e obesidade? Vamos ver, a idade tem média, tá vendo aqui, ó? E obesidade, onde é que está a obesidade? Obesidade é percentual, aí já não é uma medida de tendência central. Então, consumo pico de O2. Consumo pico de O2, ó, em média, tá vendo ali? Em média. E obesidade? Obesidade, não, em percentual. Então, já não é também. Idade e consumo pico de O2, ó. Idade tem a média. E consumo pico de O2 tem a média. Portanto, era essa a afirmativa. Vamos ver as outras. Idade, sim. Idade, sim. Hipercolesterol, essa coisa toda aqui. Não, está em percentual. É uma estatística descritiva. Tu descreve ele em forma percentual. Sobrepeso e obesidade. Sobrepeso é percentual. Obesidade é percentual, não é uma medida de tendência central. Então, as únicas variáveis que têm medidas de tendência central, pode notar, gente, é a idade, que tem aqui a média, e aqui embaixo o consumo do pico de O2, que também tem a média. Então, era isso somente que eu tinha que marcar, certo? Então, era uma questão muito tranquila ali, né? Já a questão 7, outra questão também, logicamente, de prova, né? E aí ele deu aqui algumas informações do TOEI, FACT-G e o FACT-B. Tá? É score de qualidade de vida, aí, né? Bem interessante até. Quem quiser fazer algum trabalho sobre questão de qualidade de vida, normalmente aplica um questionário, aplica alguma coisa lá. Vamos lá. O que que deu aqui? Aqui deram as médias, o desvio padrão e as amplitudes, tá? Então, ele disse assim, ó, ele quer a alternativa correta, né? Há duas medidas de tendência central calculadas na tabela, né? Então, o cara pode ficar um pouco na dúvida, tudo bem, vamos olhar a outra. O valor mínimo obtido nessa amostra, no FACT-G, foi 37. E aí, gente? O valor mínimo foi 37. O cara vai dizer, não tem como saber. Como que não? O que é a amplitude? A amplitude deu um máximo e deu um mínimo. Então, eu posso, com certeza absoluta, dizer isso corretamente. O FACT-G, que é a segunda linha, 37 é o menor valor. Tá certo. Agora, vamos ver por que essa aqui não era verdadeira. Porque somente há uma medida de tendência central, que é a média. A amplitude não é uma medida de tendência central e nem o desvio padrão, tá? Aí ele diz assim, há 95% de probabilidade da média se encontrar entre 37 e 84 do TOEI. Não há 95% de probabilidade, há 100% de probabilidade, tá? Por quê? Porque a gente já estudou agora há pouco dizendo que a média é um valor que fica entre o máximo e o mínimo. E vocês têm o TOEI, máximo e mínimo. Portanto, é 100% de probabilidade que a média vai se encontrar sempre entre o máximo e o mínimo. Portanto, não é 95 coisa nenhuma. Está aí o erro. O limite superior do intervalo de FACT-B é 131. Não, aquele 131 ali não é o limite superior, é o máximo valor, é diferente do limite superior, tá? O valor 102 representa o terceiro quartil do FACT-G. Não, o valor 102 representa o máximo valor. O terceiro quartil não tem nada a ver com o máximo e está muito longe do máximo. Então, eu acho que a resposta da questão estava muito clara. Talvez ficasse na dúvida alguma outra, mas ela estava tão clara qual a resposta a ser marcada que não teve dúvida nenhuma que o pessoal marcou aí a letra B, tá? Então, só para a gente ter uma noção aí do que a gente tem, então. Bom, gente, então é o seguinte, deixa eu comentar um pouquinho aqui sobre a questão, tá? Porque, assim, ó, sobre a questão da... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui que eu já vou baixar a lista de presença. Tá, vou baixando. Deixa eu parar aqui de gravar, porque a matéria em si já acabou. Deixa eu parar aqui de gravar. Parei.